Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o William Miranda do site aprendaplsql.com, tá? E na aula de hoje eu vou falar sobre uma função que ela é bem conhecida, tá? E na verdade essa aula vai ser um pouco diferente no desafio, né? Vocês estão acostumados a participar quem está participando do desafio de 30 funções em 15 dias a receberem dois links, duas funções, enfim, tudo mais. E nesse desafio de hoje, vocês na verdade vão receber só um vídeo, porém eu não vou ensinar apenas duas funções, eu vou ensinar três funções, tá? O que acontece é que vocês vão ter variações dessas funções, tá? Então a gente tem uma função que serve para a parte direita, outra para a parte esquerda e outra para o total, tá? Hoje a gente vai falar sobre as funções trims, tá? Então basicamente a gente tem o rtrim, o ltrim e o trim, tá? Mas eu vou pedir para você, aquele pedido que eu sempre faço no começo do vídeo. Coloca o seu fone de ouvido, tá? Coloca essa tela full screen e presta bastante atenção no que eu estou te ensinando, porque provavelmente eu vou te ensinar alguma coisa aqui que talvez você não saiba, principalmente quando está relacionado à função trim, tá? Porque ela é uma função não muito utilizada no mercado, porém ela é muito útil e eu vou falar sobre isso agora, tá? Bom, basicamente eu vou começar aqui com o rtrim, tá? O R significa right, tá? Então significa que ele vai cortar tudo que vem da direita, tá? Então aqui nesse exemplo, ó, a gente tem um espaço. Tanto a função ltrim quanto rtrim, elas podem receber até dois caracteres de parâmetro, sendo que o primeiro parâmetro é obrigatório, que é justamente a variável que vai ser alterada, ele tem que ser do tipo char. O segundo parâmetro também tem que ser do tipo char, porém ele não é obrigatório. Quando ele não for colocado, automaticamente o Oracle vai entender que você ali está retirando os espaços em brancos, tá? E nesse exemplo aqui vocês vão ver que ele realmente retirou o espaço em branco. Olha, ele não tem nada aqui, mas ele tem um espaço em branco aqui, tá? Que é do lado esquerdo. Aí o que acontece? Essas funções, elas param de funcionar exatamente quando você encontra um caractere diferente do que foi definido, tá? Então, por exemplo, se aqui a gente tivesse 5 espaços, tá? Ele ia tirar todos os espaços. Opa, probleminha no compilador. Porém, se a gente colocar aqui os espaços, ele vai manter os espaços, tá? Ok? E aqui não serve só para espaços, tá? Se você definir mais um parâmetro, então muitas vezes as pessoas acabam usando os rtrims e o ltrim apenas para espaço, tá? E não, ele serve também para caracteres que você queira retirar. Por exemplo, nesse caso do Aprenda PLSQL, eu quis tirar o PLSQL, tá? E nesse exemplo aqui, o terceiro exemplo, ele é bem legal, porque ele mostra que, na verdade, ele não precisa seguir um padrão, tá? Você pode colocar os caracteres perdidos, porém, o que vai acontecer? Quando você executar isso e ele encontrar um caractere que não está definido, ele vai parar ali na hora. Opa, probleminha aqui do compilador da Oracle, só um minuto. Ele aparece aqui embaixo. Não apareceu. Foi. Vamos ver aqui esse exemplo. Agora foi, tá? Desculpa aí, pessoal. Esse compilador, para quem não sabe, é o SQL Live. Ele é um compilador oferecido pela Oracle de forma totalmente grátis, tá? E eu estou usando ele para facilitar aqui que todos participem do curso, tá? Mas, porém, ele tem alguns probleminhas aqui que, como talvez tenha muita gente utilizando ao mesmo tempo, pode causar alguma indisponibilidade, enfim, acaba acontecendo essas coisas na hora que a gente for compilar. Mas é de graça, a gente não tem do que reclamar, tem mais a que agradecer, né? Então aqui no Aprenda PLSQL, vocês viram aqui que, na verdade, apesar do SQL estar antes e não depois, como no exemplo aqui, ele cortou, tá, e seguiu tudo certo, porque todos esses caracteres estão contidos aqui. Mas se vocês forem ver, ó, o Aprenda, por exemplo, aqui não tem nada para ser cortado, tá? Porque o primeiro caractere é um L maiúsculo e aqui você não tem o L maiúsculo, então nada será cortado, tá? Aqui. Então nada vai ser cortado. O ltrim, ele faz exatamente a mesma coisa, vou colocar vários caracteres aqui para vocês verem a diferença, tá? Ele faz exatamente a mesma coisa, só que ele corta
da esquerda para a direita. E vocês vão ver aqui nos exemplos, ó, que eu mudei, só estou usando a mesma fórmula, só mudei o R do L e ele não cortou. Já no caso do aprenda, ele cortou, tá? Se a gente colocasse um A maiúsculo aqui e um P, por exemplo, ele cortaria, porque os dois primeiros caracteres são A e P. E não obrigatoriamente precisaria ser aqui, tá? Eu poderia colocar ele aqui ou aqui, por exemplo. E ele funcionaria sem problema algum, retornaria o mesmo resultado como vocês estão vendo aqui, tá? Então não importa a ordem dos caracteres, importa sim o que você está utilizando. Agora eu vou começar a falar sobre uma função, tá? Que ela é ela é a variação das duas. E com ela você consegue exatamente fazer as duas, tá? Que é o trim, tá? Se nesse exemplo a gente usasse o trim, o que aconteceria? Vamos ver, opa, ele retiraria todos os espaços, tá? Então, quando você só coloca um caractere ali dentro e coloca espaços, com o trim, ele vai retirar tudo. Porém, o trim ele é um pouquinho diferente, tá? Ele usa o from, tá? Que é uma palavra-chave. Eu não gosto de, quando está dentro da função, deixar em letra maiúscula, porque pode confundir com esse de fora. Mas o from é a palavra-chave aqui do trim, tá? Ou seja, eu estou falando para ele. Olha, retire o caractere espaço do caractere tal, tá? Então esse é um exemplo aqui simples, tá? Que a gente está usando, tá? Então aqui ele retira, tá? Se a gente tem algumas palavras-chave no trim, tá? Que é o leading, o trailing e o both, tá? Se você executar aqui, para que ele possa tirar outros tipos de caractere e não o espaço, você precisa usar esses comandos, tá? E o leading, ele tira da esquerda, tá? Aqui, ó. E ele funciona exatamente como o L-trim, tá? Se vocês forem ver, se eu executasse o L-trim aqui nesse comando, ele ia retirar todos os zeros da esquerda e manteria esse último zero, assim como o LED. O trailing tira da direita, tá? Ou seja, que vem da direita para a esquerda. Como aqui no caso ele tirou esse X do aprenda, tá? E o trim, quando você coloca o both, o caractere que você quer tirar from, você retira ele de todo o último caractere, tá? Então o trim ele muda um pouquinho a ordem, porque o caractere que vai ser manipulado é o último, tá? Antes dele você pode colocar o from. Se você não colocar nada, ele vai ser espaço. Porém, se você quiser algum outro tipo de caractere, você vai precisar do from, tá? Então, e você pode usar as palavras-chave leading para tirar da esquerda e training da direita, tá? Você pode usar o both para os dois, tá? Ou simplesmente não colocar nada aí que ele também vai entender, tá? O both é o padrão quando a gente não coloca, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que a aula de hoje foi bem interessante. Vocês puderam aprender uma função nova, pelo menos, que foi o trim, que é uma função que não é muito utilizada, tá? Viram a diferença do L-trim e do R-trim, viram alguns padrões que você pode utilizar e que você não pode utilizar com essas funções. E eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, está assistindo ele pelo YouTube, entra no nosso desafio, participa, tá? Tem bastante coisa legal, a gente está mandando bastante e-mail para vocês, que é justamente para que vocês possam aprender mais um assunto tão interessante que nem esse, que é funções, tá? Funções caem muito, mas muito, acho que caem 40% de uma prova de certificação de SQL cai em funções, tá? Então é um assunto muito importante. Além disso, também, para quem não quer tirar a certificação, é um assunto que cai muito em testes para passar em empresa. Eu acredito que aqui todo mundo, algum dia, vai acabar fazendo algum teste para passar numa empresa, tá? E é algo que para você aperfeiçoar o seu código. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha aí, deixe um comentário, tá? Mostra para os amigos, isso é muito importante para que a gente passe a nossa mensagem para todo mundo, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima aula.